Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de novidades para você, torcedor. Vamos falar aqui sobre a entrevista ainda do Carlos Brasil, que repercutiu muito no meio da torcida vascaína. Ontem o gerente de futebol do Vasco trouxe aí detalhes sobre Diego Souza, informou inclusive que entrou em contato com o empresário do Allan Kardec para tentar trazer o jogador cria das categorias de base de volta para o Vasco da Gama. Carlos Brasil também falou sobre a situação do Nenê, deixou bem claro que quer renovar com o atleta para 2022, revelou também sobre Luiz Cangá, se vai ficar no Vasco, se vai renovar depois do término do seu contrato de 3 meses e muitas outras informações que, é claro, a gente vai trazer aqui nesse vídeo de hoje. Além da situação do Carlos Brasil e de sua entrevista, vamos falar também sobre reforços, os 2 jogadores contratados pelo Vasco, Juan Quinteiro e Luiz Henrique, que ainda não foram anunciados, já vem treinando normalmente. A gente vai trazer as informações de o que está acontecendo para que os atletas não venham a ser anunciados ainda pela diretoria cruzmaltina. Além dessas, muitas outras notícias, tem mais um cria saindo do Vasco da Gama e se despedindo nas redes sociais e muitas outras informações. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, aqui embaixo também o seu comentário, ative o sininho de notificação e, é claro, compartilhe esse vídeo aí para que o nosso canal possa chegar a cada vez mais vascaínos. Mas vamos que vamos, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo do Vasco da Gama. Eu quero iniciar esse vídeo falando sobre a oficialização desse reforço que já vem treinando dentro do Vasco. Como tá passando essas imagens aí para vocês, que comprovam que de fato tanto o Juan Quinteiro quanto o Luiz Henrique já vem treinando normalmente no CT Moacir Barbosa, 2 reforços aí contratados por empréstimo até o final dessa temporada com o Fortaleza, no caso eles têm o direito contratual ligado ao Fortaleza, mas vem por empréstimo por Vasco até o final dessa temporada. E o único motivo para que o Vasco ainda não tenha oficializado as contratações desses 2 jogadores são documentos. O Vasco ainda aguarda os documentos para apresentar a contratação tanto do Juan Quinteiro quanto também do Luiz Henrique. Luiz Henrique foi um destaque aí da base do Flamengo durante grande período, foi inclusive o capitão de uma geração muito campeã do nosso rival durante categorias de base, acabou não tendo espaço durante o profissional e logo em seguida foi transferido aí, negociado para o Fortaleza. No Fortaleza teve bons momentos sim, inclusive sob o comando do Anderson Moreira no ano de 2020, chegou a vestir a 10 do Leão do PC. No ano passado foi emprestado ao Botafogo, comandado pelo próprio Anderson Moreira, não conseguiu ter um destaque por lá, porque chegou no meio da temporada, atuou apenas em 11 partidas e apenas uma sendo titular, mas vem aí com moral pelo treinador Zé Ricardo, pois o mesmo já o treinou durante a categoria de base no Flamengo e realmente tem a confiança do atleta. Então realmente a gente vai ver um Luiz Henrique muito empenhado e muito dedicado dentro do Vasco. Com relação ao Juan Quinteiro, mais um jogador também do Fortaleza que se destacou em uma temporada por lá. Para vocês terem noção, ele já está 3 temporadas vestindo a camisa do Fortaleza, chegou em 2019, já se destacou na temporada em que chegou no futebol brasileiro, atuando em 56 partidas, sendo o seu melhor ano, mas no geral já atuou 96 vezes com a camisa do Leão do PC, sendo inclusive o colombiano que mais atuou com a camisa do tricolor. Acabou perdendo espaço em 2020 com a chegada do Vojvoda, técnico atual do Fortaleza. Em 2021 fez 13 partidas pelo Fortaleza e 11 partidas com a camisa do Juventude, já que foi emprestado, no caso, no meio do ano passado. Na última terça-feira, no caso, foi a primeira vez que ele treinou com o elenco vascaíno no CT Moacir Barbosa. Em breve os 2 devem estar sendo anunciados. Ainda falando sobre transferência e negociação, hoje oficialmente o Menezes se despediu do Vasco em suas redes sociais. O Menezes, que foi capitão das categorias de base, para ser mais exato, do Sub-20 durante grande período, era considerado uma grande promessa, mas o Vasco não quis permanecer com ele para essa temporada de 2022. Então, com isso, ele acabou se despedindo do clube em suas redes sociais. Como está aparecendo aí para vocês, ele disse o seguinte: hoje me despeço do clube que me revelou, que abriu as portas para mim, que me educou, me acolheu e ajudou a ser um grande homem e atleta. Sigo para um novo desafio, uma nova oportunidade. Não posso deixar de agradecer ao Clube de Regatas Vasco da Gama por todos esses anos. É apenas um até logo e seguimos na luta. Obrigado a todos sem exceção
profissionais e atletas. Seria eternamente grato e seguirei na torcida sempre. Então, mais um cria saindo de graça do Vasco, ele que tinha contrato apenas até o final de 2022, e a diretoria Cruz Maltina, é claro, em nome do Carlos Brasil, que gera aí o profissional do Vasco ao lado do Zé Ricardo, preferiram não renovar com o zagueiro capitão da base vascaína durante grande período de sub-20. Mas seguindo, né, rapaziada, e ontem, como eu já trouxe na parte da manhã, né, no vídeo que eu coloquei de manhã, teve a entrevista do Carlos Brasil no canal Fanático Vascaíno. Uma entrevista que repercutiu demais no meio da torcida. Ele falou sobre Nenê, falou sobre contratações, que quer trazer um ponta extremo, né, de velocidade, como eu já informei para você no vídeo pela parte da manhã, mas também falou sobre vários outros assuntos que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Ele trouxe detalhes sobre a renovação do Nenê. A gente vai trazer apenas as informações e não as palavras do próprio Carlos Brasil. Deixo bem claro que sim, o Nenê vem pedindo para renovar o contrato com o Vasco, ele tem o desejo de encerrar a carreira no Gigante da Colina, tem aí, inclusive, a vantagem de continuar atuando profissionalmente até 2024, é claro, é um jogador com uma idade bastante avançada, já tem 41 anos, há sim possibilidade dele não aguentar até os 43, 44, que no caso seria o ano de 2024, mas ele quer continuar jogando bola durante os próximos anos. E ontem o Carlos Brasil foi perguntado se de fato havia interesse por parte tanto do Nenê quanto do Vasco de renovar o seu contrato. E o Brasil, o gerente de futebol, deixou claro que sim, há a vontade do Vasco de renovar com o Nenê, mas para que haja renovação é necessário que o Nenê siga performando, no caso, atuando em alta performance, como ele vem atuando nessa temporada de 2022, algo que deve ser natural, um processo natural. Então, muita chance, né, uma grande probabilidade de o Nenê renovar o seu contrato até o final de 2023 com o Gigante da Colina. Além disso, o Brasil também falou sobre Allan Kardec, Diego Souza e renovação contratual do Luiz Cangá. Já que a gente entrou no assunto renovação, ele deixou bem claro sobre a situação do equatoriano, lembrando que o Cangá tem contrato com o Vasco até apenas o final de março, término do Campeonato Carioca, e ele foi perguntado, né, no caso do Carlos Brasil, se haveria possibilidade do Cangá permanecer no Vasco, já que ele atuou pouco, o torcedor viu pouco ele, é claro, a comissão está vendo diariamente nos treinos, mas nos jogos, oficialmente, ele apenas atuou contra o Madureira. E o Carlos Brasil respondeu essa pergunta, se quais são as chances do Luiz Cangá, no caso, né, do Cangá, permanecer no Vasco para o ano de 2022. É um profissional muito sério, tem treinado muito bem, a tendência é que fique. Então, como vocês viram aí, o Brasil deixou bem claro que a tendência é que o Luiz Cangá permaneça no Vasco, ele quer ficar, agradou sim a comissão técnica, mesmo não jogando, né, as partidas como titular, ele deixou aí uma boa impressão, tanto para o técnico Zé Ricardo, quanto para a sua comissão. Então, há grande chance sim do equatoriano permanecer para 2022, pelo menos até o final do ano. E além disso, o Brasil também revelou algumas situações sobre Diego Souza e Allan Kardec. Primeiramente sobre Diego Souza, ele deixou bem claro, né, que realmente, para quem não sabe, Diego Souza teve aí o seu vínculo contratual encerrado com o Grêmio, ficou um tempo livre no mercado, foi sondado no Sport, foi sondado no Vasco, mas acabou retornando ao tricolor gaúcho. E o Carlos Brasil revelou se houve contato, se houve conversa com o Diego Souza, se haveria possibilidade de ele retornar ao Vasco, ele falou sobre isso. E também sobre o Allan Kardec, lembrando, só para esclarecer, o Kardec está com um mês de salários atrasados no futebol chinês, no futebol asiático, aliás, né? Ele abriu a possibilidade, a partir disso, de um retorno dele para o futebol brasileiro. Ele deixou bem claro que gostaria de retornar ao Brasil, até mesmo por empréstimo. Então, devido a isso, o Carlos Brasil foi atrás do seu empresário para tentar um retorno do Allan Kardec. Será que conseguiu? Dê uma olhada aí, tanto com relação ao Diego Souza, quanto também com relação ao próprio Allan Kardec. Eu conversei com o Diego, inclusive num bate-papo online, né? Olhando um para o rosto do outro, vamos dizer assim. Então, nós oferecemos um valor para ele, né? Um valor compatível com o que o Vasco poderia pagar. E ele ficou de pensar. E a partir daí, logo depois, ele optou pelo Grêmio, talvez tenha recebido uma proposta melhor. O agente dele, que é o Eduardo Uran, entrou em contato, falando, agradecendo e tal, mas que ele tinha... Mas teve, então, a negociação. Chegou a ter, sim, chegamos a oferecer um salário para ele, mas, enfim... Não aconteceu. Não foi o que agradou a ele, ele seguiu a vida dele. Kardec, até eu cheguei a conversar com o agente dele. Ah, é? Mas... Foi uma sondagem. Uma sondagem, é impossível, não tem como. É impossível. Só se ele quisesse muito vir. Ele tem contrato lá na China, se eu não me engano. Mas estava sem receber.
né? Mas eles iam resolver isso. Iam resolver, né? Ele tem contrato lá, eu acho que ainda 3 anos, se eu não me engano. Sim, tem bastante tempo lá. Como vocês viram aí, né, torcedor? O Brasil esclareceu a situação do Diego Souza, esclareceu a situação do Allan Kardec. Realmente muito difícil do Allan Kardec vir, como o próprio Brasil falou, salário astronômico, fora da realidade do Vasco e de muitos clubes do futebol brasileiro. E com relação ao Diego Souza, foi desejo dele vestir a camisa do Grêmio e não do Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Encerramos por aqui, trouxemos todas as informações que aconteceram nessa tarde de quarta-feira e amanhã às 11 horas estaremos de volta. É claro, sempre atualizando você e trazendo as últimas informações do Vasco. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário e também, é claro, o seu joinha, que é importantíssimo para o nosso crescimento. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.